Então, qual é o objetivo de Maquiavel? É contribuir para a unificação da Península Itálica. E para superar essa pulverização, segundo Maquiavel, naquele momento histórico, era necessário que fosse comandada essa unificação por um príncipe, por uma pessoa ousada, guerreira, que fizesse o que fosse necessário para conquistar e manter o poder. Nesse sentido, ele convive, é contemporâneo de um personagem famoso, muito também demonizado, né, chamado César Borgia. Eu indico para vocês, inclusive, pesquisar e ler sobre a família Borgia e sobre César Borgia. Independente de valores morais, nós vamos perceber que esse César Borgia tem qualidades inomináveis. E naquele momento surge esse personagem chamado César Borgia, que é filho do Papa Alexandre VI. O poder espiritual, o poder econômico e o poder militar que estava sob a égide do Papa. Então esse Papa Alexandre era o pai de César Borgia. Entre os filhos que ele tem, o pai de César Borgia. Uma famosa que passou para a literatura, é muito também divulgada, que é Lucrécia Borgia, que é filha do Alexandre VI, irmã do César Borgia. E Maquiavel, por estudar, conviver e perceber, entender qual era o objetivo de César Borgia, que agia em nome também do Papa Alexandre VI, ele passa a ver nesse personagem uma pessoa astuta, traiçoeira e cruel, quando necessário. Comandante do exército do Estado Pontifício. Ele vê em César Borgia a possibilidade de ser o unificador da Itália. O César Borgia tinha iniciado esse processo na expansão dos Estados Pontifícios. Mas, infelizmente, ele não consegue realizar seus interesses, seus objetivos. E a Itália só seria unificada no século XIX, muito tempo depois. E claro que isso é em função das guerras intestinas existentes na Península Itálica e da intervenção de interesses das potências europeias sobre essas guerras e disputas intestinas existentes na Península Itálica. E é evidente que a unificação da Itália permitiria superar as constantes guerras desencadeadas entre os príncipes e a conquista de certo período de paz, para que os súditos pudessem sobreviver e viver bem. E nós vamos perceber isso em todo príncipe, em vários momentos ele ressalta isso. A conquista da estabilidade, da paz, para que haja progresso, progresso para os súditos. O poder político funcionando como um anteparo às guerras constantes, mesmo que conquistado e mantido pelas forças e por artimanhas. Era para o homem do povo melhor que as guerras constantes, a insegurança, a constante ameaça que eles viviam e sobreviviam. Então essa ideia aqui, ela vai ser retomada por Thomas Hobbes, não é? Thomas Hobbes chega à conclusão, em síntese, não é? Que o verdadeiro pavor não é do Leviatã, do Estado centralizado, do Estado absoluto. O maior pavor, o que ameaça é o estado de natureza, a instabilidade, a guerra de todos contra todos. Aqui, nós podemos tentar entender esse momento, né? Porque é o renascimento e é uma retomada de algumas ideias, de algumas experiências dos antigos. E aqui Maquiavel está dentro disso. O Príncipe é justamente uma retomada dos períodos da história política, da história das lutas políticas do passado. Ele retoma aqui a ideia da democracia em Atenas, né? E a unificação e formação dos estados absolutistas, que ele vai compreendendo que todo esse processo aqui, unificando, mesmo que fosse sob uma forma de um estado absolutista, né? Comandado por um príncipe que não fosse cruel, poderia futuramente aquilo se transformar numa república, segundo a ideia que ele deixa transparecer, que seria um processo natural. E aqui é importante também ter Maquiavel e aqui Lutero como base das ideias que vão ser desenvolvidas por Hobbes, por Locke e Rousseau, que vão aqui já discutir nesse momento a legitimidade do poder. E segundo eles, a legitimidade do poder estaria no contrato ou pacto social. A referência empírica aqui é demonstrada por vários exemplos reais, por acontecimentos históricos registrados, pela clareza e objetividade com que se referiu à prática política
A atitude dos governantes para tomar e manter o poder tornou Maquiavel no pai da ciência política, em que pese o conceito negativo que vai surgir daí de maquiavelismo e maquiavélico, conforme já foi abordado anteriormente nessa aula. Infelizmente, hoje, ainda predomina o conceito negativo da política, que no fundamental é a despolitização da política, através de diferenciados discursos, de mentiras, das chamadas fake news, etc, etc. E é interessante observar que no momento em que Maquiavel e posteriormente Lutero surge com as suas ideias e cria movimentos de contestação do poderio do Vaticano, né, aonde a política com Maquiavel surge como um campo próprio, um campo independente da fé, da religião, da moral, né, há todo um processo histórico de tentativa de despolitizar a política. E essa despolitização da política, ela se manifesta por vários séculos e sobrevive até hoje. O exemplo mais claro disso são as fake news, né? São as mentiras que são divulgadas e propagadas aí em grande quantidade. E se vocês observarem detidamente, vocês vão chegar à conclusão de que é, no fundamental, uma despolitização da política. Daí você conversa com alguma pessoa do povo popular. É muito comum você ouvir, não, detesto política. Só que aí já dizia Aristóteles e Platão em Atenas, parafraseando, se você detesta a política, tem aqueles que gostam e que vão desenvolver a política, vão exercer o poder contra você. Então é muito cômodo ser contra a política. Porém, o resultado disso são as imposições que você recebe no cotidiano que não lhe permite viver bem, buscar a sua felicidade. Então a política é uma atividade central e determinante da nossa vida cotidiana, não é? Voltando aqui a reafirmar, ao contrário daquela ideia que se propaga da política como algo ligado a um institucional, às instituições, como sendo sinônimo de prática dos profissionais da política, hoje o entendimento de política é um pouco diferente. Política é a capacidade de ou uns têm de influenciar e ou determinar o comportamento de outros. Entendendo política nessa concepção, nós vamos perceber que agora, nesse exato momento, nós estamos desenvolvendo um ato político. Eu estou aqui expondo algumas ideias com o objetivo de informá-los, de permitir transmitir um conhecimento a vocês e transmitir esse conhecimento estou realizando ou tentando influenciar vocês. Quando vamos pegar aqui um padre, um pastor, não é? um mito, um Messias, falam, proferem um discurso e agem, ele está tentando influenciar você. Então, por exemplo, a igreja, o culto é um espaço típico de exercício do poder político sobre o quê? Os fiéis. E ali num campo muito propício, porque se o fiel foi para a igreja, foi para o culto, qualquer que seja a sua opção religiosa, ele já foi predisposto a ser influenciado. E claro, a partir daquele discurso da influência que é exercida sobre ele, vai determinar a sua prática cotidiana, ou pelo menos metade, parte da sua prática cotidiana. E como estamos vivendo em um processo eleitoral sucessivo, de 2 em 2 anos nós temos uma eleição, hoje, por excelência, as igrejas, qualquer que seja a sua profissão ou corrente religiosa, elas são espaços de exercício do poder político para direcionar o seu voto, para direcionar o nosso voto. Então aqui eu chamo a atenção, que é uma tentativa, que surge aqui a tentativa de despolitizar a política, e que hoje chegou a esse nível de gravidade que nós estamos desenvolvendo, não é? De eleger alguém que se diz mito, que se diz Messias, não é? Mas quer, no fundamental, com seus gestos, é destruir o outro, é destruir o seu parente que não concorda com você, é destruir o Brasil. Essa vertente de direita, essa vertente nazifascista, o objetivo dela é, no fundamental, destruir as conquistas civilizatórias que nós tivemos até este momento.
Inclusive, esse personagem já disse várias vezes em entrevistas que o objetivo dele não é construir, é destruir. É destruir as nossas conquistas individuais, destruir a nossa liberdade, destruir as nossas conquistas civilizatórias. Para implementar o quê? O fundamentalismo falseado sobre a forma de ser cristão. Nesse processo de despolitização da política, o anticristianismo se manifesta aqui e veste roupa de cristãos para nos enganar, para ganhar o voto, para conquistar o seu corpo e conquistar o seu coração e sua mente. Então é preciso ter muita atenção. E aqui Maquiavel chama a nossa atenção para esse processo histórico em cima de experiências concretas, passadas, presentes e, segundo Maquiavel, se repetirão também no futuro.